Imagina viver numa cidade em que o calendário não marca apenas feriados, aniversários e contas vencendo. Ele marca a única noite do ano em que pessoas solteiras podem fazer sexo sem violar a lei. Durante 12 horas, Nova York vira uma panela de pressão. Todo mundo parece correr atrás de alguém, fugir de alguém ou fingir que sabe exatamente o que quer. E bem no meio desse caos, aparecem duas pessoas que talvez sejam as únicas interessadas em algo mais difícil do que um encontro rápido. Uma conexão de verdade. Essa é a ideia central de Só por uma Noite, a nova comédia romântica de Will Gluck, estrelada por Mônica Bárbaro e Callum Turner. Só que existe um detalhe importante antes de mergulhar nessa história. Este roteiro foi preparado antes da estreia comercial do filme. Portanto, aqui não existe crítica fingida, final inventado ou resumo completo baseado em imaginação. O que existe é uma análise profunda de tudo o que foi oficialmente divulgado até agora: a origem do projeto, o desenvolvimento do roteiro, a proposta do diretor, o trabalho do elenco, as filmagens em Nova York, as pistas do trailer, a música, os temas e as expectativas que cercam o lançamento. Parece uma limitação, mas na verdade combina muito bem com o próprio filme. Só por uma Noite foi construído em torno de expectativa, urgência e possibilidades. Antes mesmo de chegar aos cinemas, ele já funciona como uma grande pergunta. E que pergunta estranha, né? Por que uma sociedade proibiria relações sexuais entre solteiros durante o ano inteiro e abriria uma exceção por apenas uma noite? Quem criou essa regra? Como ela é fiscalizada? O que acontece com quem desobedece? Casais casados ficam fora dessa loucura? Pessoas que namoram, mas ainda não se casaram, entram na mesma regra dos solteiros? A divulgação não respondeu tudo. E o diretor deixou claro que o filme não pretende transformar esse universo em uma enciclopédia de leis. A regra existe, as pessoas cresceram convivendo com ela e a história acompanha o efeito dessa pressão sobre quem está tentando amar. Isso muda totalmente a lógica de uma comédia romântica. Normalmente, o casal tem dias, semanas ou meses para se conhecer. Pode haver um primeiro encontro ruim, uma viagem, uma briga, um afastamento, uma reconciliação. Aqui, o relógio é parte do romance. Ali e Owen têm apenas aquela noite atravessada por festas, encontros marcados, desencontros, impulsos, medo, e uma cidade inteira agindo como se o futuro amoroso de cada pessoa dependesse das próximas horas. Não é só uma contagem regressiva para encontrar alguém. É uma contagem regressiva para entender o que cada um realmente procura. Owen chega a essa noite depois de ser abandonado em um relacionamento. Isso já diz muito sobre a posição emocional dele. Enquanto a cidade trata a data como uma festa de liberdade, ele carrega a sensação de ter perdido alguma coisa. Não entra na história como um conquistador confiante, pronto para aproveitar cada oportunidade. Entra machucado, provavelmente desconfiado e pressionado por um ritual coletivo, que não respeita o tempo particular de ninguém. O mundo diz que ele deveria estar animado. A vida dele diz o contrário. Ali aparece como uma romântica esperançosa. E essa descrição pode parecer simples, mas dentro desse universo, ela é quase uma rebeldia. Num ambiente organizado para encontros rápidos, acreditar em afeto duradouro soa pouco prático. Enquanto as pessoas ao redor buscam resolver tudo em poucas horas, Ali quer algo que não cabe em uma agenda. Ela não está apenas procurando companhia. Está procurando sentido. O interessante é que o filme não parece apresentar essa esperança como ingenuidade absoluta. Ela sabe que a noite é caótica.
Só não aceita que o caos seja a única coisa disponível. Os dois se encontram, percebem uma faísca e depois são separados por uma sequência de desvios. A campanha oficial descreve essas complicações como erros, desencontros e jornadas paralelas. O trailer reforça a sensação de que eles continuam sendo empurrados um para o outro, mesmo quando tentam seguir outras direções. Isso cria uma estrutura clássica de comédia romântica, mas com uma engrenagem diferente. Em vez de uma grande mentira sustentando o conflito, ou de um mal-entendido que poderia ser resolvido com uma conversa de 5 minutos, o obstáculo principal parece ser a própria noite. Tudo está rápido demais. Todo mundo quer demais. Ninguém tem tempo de respirar. Will Gluck afirmou que a história se passa durante um período comprimido de 12 horas. Essa decisão é mais importante do que parece. Quando o tempo é curto, cada escolha ganha peso. Entrar num bar ou continuar andando. Responder a alguém ou ignorar. Ir a um encontro planejado ou seguir uma pessoa que acabou de aparecer. Ficar por medo ou partir por orgulho. Numa vida comum, essas decisões podem ser revisadas no dia seguinte. Em Só por uma Noite, o dia seguinte representa o fechamento da janela. O relógio transforma pequenos gestos em apostas enormes. A comparação mais óbvia feita desde o anúncio foi com Uma Noite de Crime. Naquela franquia, existe um período anual em que crimes deixam de ser punidos. Aqui, a exceção legal envolve sexo antes do casamento. A semelhança está apenas no mecanismo da regra e na contagem regressiva. O próprio Gluck tentou afastar a ideia de que seu filme seria uma versão erótica e exagerada daquela franquia. Ele explicou que não está fazendo uma história cheia de nudez espalhada pela cidade ou de cenas criadas apenas para chocar. A premissa é provocativa. Mas o coração do filme está na relação entre duas pessoas. Isso não significa que a história seja comportada ou inocente. A lei fictícia existe justamente para colocar desejo, moralidade, pressão social e liberdade individual no mesmo espaço. Só que o filme parece mais interessado na conversa depois da provocação. O que acontece quando todo mundo pode demonstrar desejo ao mesmo tempo? Mas quase ninguém sabe lidar com intimidade. O que acontece quando uma sociedade cria uma noite dedicada ao contato físico, enquanto seus cidadãos passam o resto do ano emocionalmente distantes? Talvez a regra mais absurda do filme não seja tão distante das regras invisíveis que já seguimos. Pensa nos aplicativos de relacionamento. Eles oferecem uma quantidade gigantesca de opções, mas também criam a sensação de que sempre existe outra pessoa a um movimento do dedo. Perfis são avaliados em segundos. Conversas podem desaparecer sem explicação. Gente interessante vira uma miniatura entre dezenas. A promessa é facilitar o encontro, mas o resultado muitas vezes é cansaço, comparação e dificuldade de permanecer presente. Will Gluck descreveu a premissa como uma alegoria dessa desconexão. A cidade coloca o mecanismo dos aplicativos no mundo físico. Em vez de deslizar perfis numa tela, as pessoas caminham por ruas cheias de possibilidades e continuam sem saber onde parar. A noite também lembra a pressão do ano novo. Quem nunca viu aquela expectativa estranha de que a virada precisa ser perfeita? É preciso estar no lugar certo, com a roupa certa, ao lado das pessoas certas, vivendo um momento digno de fotografia. Se a festa for comum, parece que alguma coisa deu errado. Callum Turner comparou a energia do filme a essa pergunta típica da meia-noite. Quem você vai beijar? Só que, em Só por uma Noite, essa ansiedade foi ampliada para uma cidade inteira e transformada em regra social.
É por isso que a premissa funciona mesmo antes de conhecermos todos os acontecimentos. Ela pega um sentimento real e aumenta até ficar absurdo. Ninguém vive exatamente nesse mundo, mas muita gente entende a sensação de ter um prazo emocional. Encontrar alguém antes de determinada idade. Casar antes dos amigos. Aproveitar uma festa porque todos parecem felizes. Dar uma resposta logo para não perder a oportunidade. O filme cria uma lei impossível para falar de pressões muito reconhecíveis. A escolha de Nova York também não é decorativa. Poucas cidades carregam tão bem a fantasia de que qualquer encontro pode mudar uma vida. É um lugar de multidões, coincidências, ruas que parecem cinematográficas e solidão escondida em meio ao movimento. Uma pessoa pode cruzar com milhares de desconhecidos num único dia e voltar para casa sem ter conversado de verdade com ninguém. Para uma história sobre excesso de opções e falta de conexão, a cidade já oferece metade da metáfora. Mônica Barbaro descreveu o cenário como uma Nova York reconhecível, alterada apenas o suficiente para que a energia seja diferente. Isso é uma escolha esperta. Se o filme apresentasse naves, tecnologias impossíveis e prédios futuristas, o público poderia se distanciar da discussão. Ao manter a cidade quase igual à nossa, a regra anual parece um detalhe absurdo encaixado numa realidade familiar. O resultado tende a ser mais inquietante e mais engraçado, porque tudo parece possível demais. Só por uma noite também chega num momento curioso para a comédia romântica. Durante anos, muita gente repetiu que o gênero tinha perdido espaço no cinema. Histórias de amor continuaram existindo, claro, mas várias foram empurradas para plataformas de streaming e tratadas como produções menores. Will Gluck ajudou a contrariar essa ideia com Todos Menos Você, que começou de maneira modesta e depois ganhou força, alcançando um público enorme. Agora ele retorna com uma proposta original, uma dupla nova e um conceito que parece pensado para provocar conversa depois da sessão. Isso importa porque uma comédia romântica vive da reação coletiva. O riso surge do ritmo, da surpresa e do constrangimento compartilhado. A torcida pelo casal cresce quando uma sala inteira percebe a mesma tensão. Gluck insiste que o público precisa ter um motivo para sair de casa, e a aposta aqui é oferecer uma ideia grande sem perder o foco íntimo. De um lado, existe uma cidade transformada por uma lei bizarra. Do outro, existem duas pessoas tentando decidir se vale a pena abandonar todas as opções por uma única presença. Talvez seja justamente essa contradição que torne o projeto tão promissor. A noite foi criada para que ninguém precise se comprometer. Mas Ellie e Owen parecem procurar compromisso. O evento celebra a liberdade imediata, mas os dois chegam presos a desejos, frustrações e expectativas. A cidade oferece milhares de caminhos, mas a narrativa continua fazendo os mesmos dois desconhecidos se cruzarem. Quanto mais o mundo diz para eles seguirem em frente, mais a história parece perguntar se parar não seria o ato mais corajoso. E ainda nem falamos sobre como essa ideia saiu de uma lista de roteiros não produzidos para virar um lançamento da Universal. A origem de Só por uma Noite ajuda a entender por que o filme chamou tanta atenção antes de ter elenco, trailer ou data de estreia. Tudo começou com uma frase simples, quase impossível de ignorar. Dois desconhecidos tentam encontrar alguém para dormir com eles na única noite do ano em que o sexo antes do casamento é legal. Em Hollywood, uma frase dessas pode abrir uma porta. Neste caso, abriu várias. A trajetória de Só por uma Noite começou com Travis Brown
E o caminho desse roteiro até a tela já seria interessante mesmo sem a premissa provocativa. Brown vinha de uma carreira muito ligada à televisão infantil. Ele trabalhou em séries para públicos jovens, criou projetos dentro desse universo e construiu experiência escrevendo histórias que precisam ser claras, movimentadas e emocionalmente legíveis. Aí, de repente, o nome dele apareceu no topo de uma das listas mais observadas da indústria, com um terror contado a partir da perspectiva de um cachorro. No ano seguinte, ele voltou ao primeiro lugar com uma comédia romântica sobre desejo, lei e ansiedade. Essa mudança de gênero não mostra falta de identidade. Mostra domínio de conceito. Em 2023, o roteiro de terror Bad Boy liderou a Blacklist. Em 2024, Só por uma Noite repetiu o feito. Com isso, Travis Brown se tornou o primeiro roteirista a ocupar a primeira posição em 2 anos consecutivos. É uma conquista curiosa porque os dois projetos são muito diferentes na superfície, mas compartilham uma qualidade essencial. Dá para entender o gancho em poucos segundos. Um cachorro suspeita que seu dono seja um assassino. 2 desconhecidos procuram parceiros na única noite do ano em que o sexo antes do casamento é permitido. As frases são simples, mas abrem histórias enormes. Vale explicar o que a Blacklist realmente é, porque o nome costuma causar confusão. Não se trata de uma lista de roteiros proibidos, rejeitados ou considerados ruins. Todo ano, centenas de executivos da indústria indicam os roteiros ainda não filmados de que mais gostaram. A própria organização faz questão de dizer que não é um ranking definitivo dos melhores textos, e sim dos mais queridos entre os participantes. Em 2024, mais de 500 executivos participaram e cada roteiro precisava receber pelo menos 9 menções para entrar. Só por uma Noite recebeu 60, muito acima do mínimo e 21 a mais do que o segundo colocado. Esse número não garante que um filme será bom. Também não significa que 60 pessoas imaginaram exatamente o longa que chegará aos cinemas. O que ele prova é que o texto original circulou e provocou reação. No mercado em que executivos leem variações das mesmas ideias o tempo todo, uma premissa que faz alguém parar, rir e pensar já possui valor. A frase de apresentação de Só por uma Noite cria uma imagem instantânea. A cidade em contagem regressiva. Pessoas organizando o ano inteiro em torno de algumas horas. Um casal potencial tentando se encontrar no pior momento possível. Você entende a comédia e o conflito antes de conhecer os personagens. A Blacklist também registrava a Olive Bridge Productions como produtora associada ao projeto. Isso é importante porque a Olive Bridge é a empresa de Will Gluck. Ou seja, o roteiro não apareceu sozinho e depois foi descoberto por acaso, meses mais tarde. Ele já estava conectado ao cineasta que acabaria dirigindo, reescrevendo e produzindo o filme. A presença da empresa indica que havia uma ponte entre a força da ideia de Brown e a experiência de Gluck com comédias românticas comerciais. Em fevereiro de 2025, veio a notícia de que a Universal estava se juntando a Will Gluck para desenvolver o projeto. O roteiro original era de Brown. E Gluck assumiu uma reescrita antes de dirigir. Essa informação precisa ser tratada com cuidado. Reescrever não significa apagar o autor original, nem permite concluir que tudo foi mudado. Significa que o projeto passou por uma nova etapa para se adaptar à visão do diretor, ao formato de produção, ao elenco e ao tom desejado pelo estúdio. A premissa central permaneceu. Os protagonistas ganharam nomes, uma dinâmica mais definida e uma cidade construída em torno deles.
Essa parceria parecia lógica depois do desempenho de Todos Menos Você. Gluck tinha acabado de provar que uma comédia romântica original, com atores carismáticos e campanha bem trabalhada, ainda podia crescer no cinema. A Universal, por sua vez, tinha nas mãos uma ideia fácil de comunicar e difícil de confundir com qualquer outro lançamento. Em vez de adaptar um livro famoso ou recuperar uma franquia, o estúdio apostou num roteiro original que já havia chamado atenção dentro da indústria. É um risco, mas um risco com um gancho de marketing muito forte. Em agosto de 2025, Monica Barbaro e Callum Turner foram anunciados como protagonistas. A data de lançamento nos Estados Unidos também foi definida para 7 de agosto de 2026. Quando um estúdio marca a estreia praticamente um ano antes e logo depois inicia a produção, existe uma sensação clara de movimento. O projeto deixou de ser uma ideia elogiada e passou a ter rostos, cronograma e destino. Em poucas semanas, as filmagens começaram em Nova York. A velocidade chama atenção, mas não quer dizer improviso. Callum Turner contou que ele e Monica tiveram cerca de 2 semanas de ensaio. Nesse período, os atores saíram para jantar com Gluck, conversaram, criaram confiança e participaram de ajustes no texto. Esse tipo de preparação é fundamental numa comédia romântica. E não apenas porque os protagonistas precisam parecer atraídos um pelo outro. Eles precisam desenvolver ritmo. Saber quando interromper, quando ouvir, quando deixar um silêncio crescer e quando transformar desconforto em humor. Gluck também costuma trabalhar de maneira aberta no set. Monica Barbaro descreveu um processo em que o diretor pode chegar no dia e mudar uma cena, testar outra abordagem ou deslocar um momento importante para um ambiente diferente. Isso poderia virar bagunça nas mãos erradas. Mas, quando existe ensaio e confiança, a flexibilidade permite que o filme responda ao espaço, aos atores e à energia real da filmagem. O roteiro deixa de ser uma peça intocável e vira uma estrutura viva. Esse método combina com a origem do projeto. Travis Brown falou sobre a importância de abandonar temporariamente uma ideia quando ela não funciona, esperar e voltar quando a solução aparece. Segundo ele, parte do processo é atravessar aquela fase em que o escritor acha que o texto inteiro fracassou. Em vez de considerar isso um sinal para desistir, ele passou a tratar o desconforto como parte natural da escrita. Só por uma noite parece ter nascido de uma ideia que exigia justamente esse tipo de paciência. A premissa é ótima, mas uma premissa sozinha não sustenta um longa. O desafio é transformar a regra anual em comportamento humano. Como as pessoas se vestem nessa data? Restaurantes mudam o cardápio? A publicidade usa a ansiedade dos solteiros? Famílias comentam? Amigos organizam estratégias? Quem odeia a noite tenta se esconder ou é arrastado para a rua? A cidade trata o evento como carnaval, ano novo, liquidação e ritual de passagem ao mesmo tempo? Essas perguntas não podem ser respondidas apenas com uma explicação no início. Elas precisam aparecer em detalhes, conversas, placas, figurinos e atitudes. Will Gluck afirmou que muito desse mundo foi planejado, mas colocado ao fundo. O espectador entende as regras aos poucos. Isso protege o filme de um problema comum em histórias de conceito alto: a exposição excessiva. Ninguém quer ver personagens parando a aventura para explicar leis que todos naquele universo conhecem desde sempre. Seria como 2 pessoas comuns conversando longamente sobre o funcionamento de um semáforo. Para elas, aquilo é normal. A estranheza pertence ao público. Essa decisão também permite que o filme mantenha o foco na comédia romântica.
A regra existe para criar pressão, não para transformar o longa num debate jurídico. Gluck explicou que o mundo fictício não precisa escolher um lado político ou moral de maneira didática. A questão central surge quando duas pessoas ficam frente a frente e precisam decidir o que sentem. Toda a conversa social sobre sexo, liberdade e casamento pode desaparecer por alguns segundos quando alguém percebe que está se apaixonando. Esse ponto mostra como a reescrita provavelmente orientou o conceito em direção à especialidade do diretor. O resumo inicial da Blacklist falava em dois desconhecidos procurando alguém com quem dormir. A sinopse oficial do filme apresenta algo emocionalmente mais específico. Owen foi deixado por alguém. Ali ainda acredita no romance. Os dois parecem ser exceções numa cidade em busca de encontros rápidos. Eles não são apenas participantes de uma corrida. São pessoas deslocadas dentro dela. A diferença é pequena na frase e enorme na história. Se os dois quisessem somente aproveitar a noite, o objetivo seria encontrar qualquer parceiro compatível. Quando desejam algo mais profundo, a quantidade de opções vira um obstáculo. É fácil conhecer gente. Difícil é reconhecer quem importa. O filme passa a falar menos sobre escassez de sexo e mais sobre escassez de atenção. Essa mudança coloca o conceito fantástico a serviço de um problema atual. O processo de desenvolvimento ainda reuniu Jacqueline Moneta como produtora ao lado de Gluck. Executivos da Universal acompanharam o projeto pelo estúdio, enquanto a Olive Bridge funcionou como base criativa. Depois dos protagonistas, o elenco foi crescendo em camadas. Molly Ringwald e LeVar Burton foram anunciados em outubro de 2025. Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ziwi e Haim entraram nas notícias de produção em dezembro. Ben Marshall também aparece na formação promovida pela Universal. Mais tarde, a campanha começou a revelar imagens, trailer e uma identidade musical muito particular. Curiosamente, vários papéis coadjuvantes foram mantidos em segredo. Isso limita qualquer análise responsável antes da estreia. Mas também mostra que a divulgação quer preservar as surpresas da noite. Sabemos que Molly Ringwald interpreta a mãe de Owen e que LeVar Burton aparece como companheiro dela. Sobre os demais, a campanha destaca os nomes sem entregar toda a função. Em vez de preencher essas lacunas com rumores, o mais honesto é observar o tipo de energia que cada presença pode trazer e esperar para ver como o roteiro usa esse grupo. E aqui existe uma ironia bonita. A história fala de uma noite em que todo mundo parece precisar escolher rápido, mas o filme foi construído por um processo de escolhas cuidadosas. Um conceito forte chamou a atenção. Um diretor especialista no gênero assumiu a reescrita. 2 atores em ascensão foram colocados no centro. A produção ocupou ruas reais de Nova York. A música foi pensada como parte do comentário. Nada disso garante o resultado, mas mostra que a ideia não foi tratada como uma piada de uma frase só. Ela recebeu estrutura para virar mundo. Para entender por que Will Gluck era uma escolha tão natural para Só por uma Noite, vale olhar menos para a quantidade de filmes que ele dirigiu e mais para a pergunta que atravessa vários deles. O que acontece quando a vida íntima de alguém vira um espetáculo público? Em A Mentira, uma adolescente vê sua reputação sexual crescer por causa de um boato. Em Amizade Colorida, 2 pessoas tentam separar desejo e sentimento por meio de um acordo racional. Já em Todos Menos Você, um casal transforma mágoa e atração numa performance diante de amigos e parentes. Agora,
Em Só por uma Noite, uma sociedade inteira organiza a intimidade por calendário. Não são histórias iguais, claro, mas todas brincam com a distância entre o que os personagens sentem e o que dizem sentir. Gluck gosta de colocar gente inteligente criando regras para evitar vulnerabilidade. A graça aparece porque essas regras falham. O coração entra por uma fresta, destrói o plano e obriga todo mundo a admitir aquilo que o público já percebeu. Essa é uma estrutura clássica da comédia romântica, mas ele costuma cercá-la de autoconsciência. Piadas rápidas, referências culturais e personagens que sabem que o amor pode fazê-los parecer ridículos. A Mentira, lançado em 2010, foi o filme que consolidou essa voz. A história acompanha Olive, vivida por Emma Stone, uma estudante que permite que um rumor sobre sua vida sexual cresça até redefinir a maneira como a escola inteira a enxerga. O longa usa a Letra Escarlate como referência, e também conversa com as comédias adolescentes de John Hughes. Só que ele não copia simplesmente a estrutura dos anos 80. Ele pergunta como fofoca, reputação e tecnologia transformam a mesma velha crueldade social. Anos depois, Gluck explicou que a história não era apenas sobre ensino médio. Para ele, o mecanismo do boato podia acontecer num escritório, num grupo de amigos ou em qualquer ambiente onde as pessoas construam versões umas das outras. Essa observação ajuda a ligar a mentira a Só por uma Noite. Nos dois filmes, a sociedade inventa uma narrativa coletiva sobre sexualidade. Em um, a escola decide quem Olive é. No outro, o Estado e a cultura decidem quando pessoas solteiras podem expressar desejo. Os personagens precisam recuperar o direito de definir a própria vida. A Mentira também mostra o gosto do diretor por referências visuais escondidas. Gluck colocou laranjas ao longo do filme como um detalhe recorrente. Não é necessário perceber todas para acompanhar a história, mas quem olha com atenção encontra um jogo extra. Em Só por uma Noite, ele prometeu algo parecido em escala maior. A Nova York fictícia está cheia de sinais, comportamentos e pequenas piadas no fundo do quadro. A experiência principal continua sendo o romance de Allie e Owen, mas o cenário recompensa quem observa. Logo depois veio Amizade Colorida, com Mila Kunis e Justin Timberlake. A ideia era muito ligada ao começo da década de 2010, quando personagens de comédia romântica começaram a tratar o próprio gênero com desconfiança. Eles conheciam os clichês, zombavam das promessas do cinema e acreditavam que poderiam administrar sexo sem criar laços. Naturalmente, o acordo se complicava. O filme usava a ironia para chegar à sinceridade. Os personagens precisavam parar de comentar a história que estavam vivendo e começar a vivê-la. Esse equilíbrio entre ironia e emoção continua sendo uma das marcas de Gluck. Ele sabe que parte do público chega a uma comédia romântica querendo rir dos clichês, enquanto outra parte chega querendo exatamente esses clichês. O trabalho é atender os dois grupos sem destruir a experiência. Se o filme for cínico demais, ninguém torce pelo casal. Se for ingênuo demais, pode parecer artificial. Gluck costuma fazer uma piada sobre a fórmula e, logo depois, usar a fórmula com convicção. Só por uma Noite parece levar essa elasticidade ao limite. A premissa é quase uma paródia do gênero. Em vez de simplesmente perguntar se duas pessoas vão transar, o filme inventa uma lei nacional para tornar a pergunta urgente. Parece algo criado para uma esquete. Mas o diretor insiste que o objetivo não é permanecer na sátira. Segundo ele, a negociação superficial se transforma rapidamente em romance
E as circunstâncias externas perdem força quando os personagens precisam lidar com a pessoa que está diante deles. Essa ideia combina com a influência de John Hughes. Gluck cresceu admirando filmes em que jovens atravessam um dia ou uma noite e saem emocionalmente transformados. Molly Ringwald, um dos rostos mais associados à obra de Hughes, agora aparece como a mãe de Owen. A escolha é divertida, mas não parece ser apenas um aceno nostálgico. Ela cria uma ponte entre gerações de comédias românticas e adolescentes. A atriz que já representou paixões, inseguranças e rituais sociais nos anos 80 entra num filme sobre a versão contemporânea dessas pressões. Quando perguntaram se Só por uma Noite seria uma espécie de romance anti-John Hughes, mais baseado em negociação do que inocência, Gluck concordou com a observação, mas voltou ao ponto central. Por trás das circunstâncias, ainda existem seres humanos tentando construir uma relação. Essa resposta resume bem sua abordagem. Ele pode mudar o cenário, aumentar o absurdo e modernizar a linguagem, mas continua acreditando no encontro. A carreira dele não ficou restrita a comédias românticas adultas. Gluck dirigiu Annie e os 2 filmes de Pedro Coelho. Esses projetos mostram outra parte de sua personalidade como cineasta. Gosto por movimento, música, humor físico e mundos coloridos. Pedro Coelho, em especial, exigia combinar atores reais com personagens digitais e manter energia para um público familiar. Não é uma experiência separada de Só por uma Noite. Uma cidade cheia de figurantes, placas, deslocamentos e pequenas histórias paralelas também depende de controle visual e ritmo. Depois de alguns anos longe da comédia romântica para cinema, ele voltou com Todos Menos Você. O filme adaptava elementos de Muito Barulho por Nada, de Shakespeare, e colocava Sydney Sweeney e Glenn Powell num jogo de hostilidade e atração. A recepção crítica foi dividida, mas o público sustentou a produção por semanas. O desempenho cresceu depois de uma estreia discreta, impulsionado por conversa nas redes, pela química dos protagonistas e pela experiência coletiva de assistir a uma comédia romântica na sala escura. Esse resultado teve importância maior do que o número da bilheteria. Ele mostrou que o gênero não estava necessariamente morto. Talvez estivesse mal servido. O público não havia parado de gostar de histórias de amor. Só precisava de personagens, estrelas, humor e uma campanha capazes de transformar o filme em evento. Gluck defendeu que parte do sucesso veio da sensação de assistir com outras pessoas. A risada de uma sala altera a energia. A torcida compartilhada torna o beijo esperado mais satisfatório. Só por uma Noite parece nascer diretamente dessa lição, mas não tenta repetir Todos Menos Você. Em vez de um casamento na Austrália, temos uma madrugada em Nova York. Em vez de inimigos fingindo um romance, temos desconhecidos tentando não admitir uma ligação. No lugar de Shakespeare como esqueleto declarado, existe um roteiro original reconhecido pela Blacklist. O diretor mantém a habilidade principal e troca a embalagem. Outra diferença é a urgência. Gluck observou que muitas comédias românticas poderiam resolver o conflito com uma conversa. Às vezes o casal passa metade do filme separado por uma informação que ninguém teve coragem de dizer. Em Só por uma Noite, ele afirma que não existem mal-entendidos artificiais desse tipo. O obstáculo vem do tempo, das escolhas e do movimento. Isso é uma promessa interessante, porque obriga o roteiro a encontrar razões mais orgânicas para manter Ali e Owen em trajetórias paralelas. A estrutura de 12 horas ajuda. Em uma noite, ninguém precisa inventar uma mentira que dure meses.
Basta hesitar no momento errado. Entrar no táxi errado. Aceitar um convite por impulso. Supor que a outra pessoa já seguiu em frente. Chegar alguns minutos tarde. Ocassidade pode separar o casal sem transformar nenhum dos dois em alguém incapaz de conversar. O conflito nasce da velocidade. Gluck também gosta de música como elemento emocional e cômico. Todos menos, você usou uma canção pop como piada recorrente e depois como momento de união. A mentira tinha números musicais e uma relação consciente com a trilha das comédias adolescentes. Em Só por uma Noite, a música parece ainda mais integrada ao conceito. A campanha reúne uma versão de Love is in the Air, uma faixa original dos New Radicals e uma suíte de trilha composta por Este Haim e Christopher Stracy. Até os títulos das faixas brincam com a ideia do filme. Mas talvez a maior razão para confiar a direção a Gluck seja sua defesa da sinceridade. Ele não trata o romance como algo vergonhoso que precisa ser escondido atrás de piadas. Usa as piadas para permitir que o público baixe a guarda. Primeiro a gente ri da regra absurda. Depois, ri da ansiedade dos personagens. Quando percebe, já está preocupado com o lugar onde Ali e Owen vão terminar a noite. Isso também explica a escolha de não transformar o filme numa distopia pesada. Outro diretor poderia usar a premissa para construir um pesadelo político, investigar punições e explorar o medo. Gluck prefere manter a lei no plano da alegoria. Ela existe para tornar visível algo que já acontece. A maneira como cultura, tecnologia e expectativa coletiva entram em decisões íntimas. O mundo é estranho, mas a emoção precisa permanecer reconhecível. O risco dessa abordagem é evidente. Se o filme não aprofundar a regra, algumas pessoas podem achar o universo pouco explicado. Se aprofundar demais, pode perder leveza. Quando exagera na sátira, o romance enfraquece. Se ignorar as implicações, a premissa vira enfeite. O equilíbrio será o verdadeiro teste. A boa notícia é que a carreira de Gluck foi construída justamente em cima de equilíbrios difíceis: sexo e afeto, cinismo e esperança, tradição e modernização, espetáculo e intimidade. Por isso, Só por uma Noite não parece um desvio em sua filmografia. Parece uma síntese. A reputação sexual de A Mentira, o acordo impossível de amizade colorida, o tamanho visual de seus filmes familiares, a energia teatral de Todos Menos Você e a influência de John Hughes encontram uma regra nova. No centro, mais uma vez, estão duas pessoas tentando parecer menos vulneráveis do que realmente são. A cidade pode mudar. O calendário pode proibir. O desejo pode virar evento nacional. Mas a pergunta do diretor continua a mesma: quanto tempo alguém consegue fugir de uma conexão quando ela está bem na sua frente? Uma comédia romântica pode ter a melhor premissa do mundo, mas tudo desaba se o público não acredita que os protagonistas querem ficar perto um do outro. A química não é um detalhe adicionado na montagem. Ela é a estrutura. Por isso, a escolha de Monica Barbaro e Callum Turner talvez seja a decisão mais importante de Só por uma Noite. Os dois chegam ao filme em momentos fortes da carreira, mas sem carregar uma parceria anterior, conhecida que dite o que o público deve esperar. Existe novidade. Monica Barbaro interpreta Ali, descrita como alguém que ainda acredita no amor. O papel exige uma qualidade difícil, esperança sem passividade. Ali não pode parecer apenas uma pessoa esperando ser escolhida. Ela precisa atravessar uma cidade enlouquecida, tomar decisões, errar, mudar de direção e continuar defendendo a ideia de que intimidade significa mais do que aproveitar uma janela legal. A personagem vive num mundo que trata romantismo como perda de tempo.
Manter a fé nesse ambiente é uma ação. Barbaro ganhou projeção mundial como Phoenix em Top Gun: Maverick. Ali, ela fazia parte de um grupo cercado por velocidade, competição e pressão, mas sustentava uma presença concentrada. Depois, interpretou Joan Baez em Um Completo Desconhecido e recebeu uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante. A personagem exigia outra energia: domínio musical, inteligência emocional e a capacidade de transmitir uma relação complicada sem transformar cada sentimento em discurso. Essa combinação pode servir muito bem a Ali. Ali precisa ser engraçada sem virar caricatura, romântica sem parecer ingênua e vulnerável sem perder força. O trailer sugere que Barbaro trabalha com reações rápidas e uma espécie de incredulidade diante da loucura ao redor. Em vez de agir como se aquela noite fosse maravilhosa, ela parece enxergar o absurdo. Isso aproxima a personagem do público. Nós também estamos tentando entender por que aquela cidade aceitou uma regra tão estranha. Owen, vivido por Callum Turner, entra na história recém-abandonado. A palavra recém importa porque ele não teve tempo de reorganizar a própria identidade. Um término já produz comparação, raiva, dúvida e vontade de provar alguma coisa. Imagine atravessar tudo isso justamente na noite em que o resto da cidade espera que você encontre alguém. A pressão pública encontra a ferida privada. Turner construiu uma carreira passando por fantasia, drama histórico, guerra e romance. Muita gente o conhece como Theseus Scamander nos filmes de animais fantásticos, enquanto outros chegaram a ele por Mestres do Ar, em que interpretou o piloto John Egan. Esses trabalhos pediam presença física, confiança e uma camada de melancolia. Em Owen, essas qualidades podem ser reorganizadas para a comédia. Um homem alto, aparentemente seguro, tentando esconder que não sabe o que fazer com o próprio coração, já é uma fonte natural de humor. O ator descreveu a relação de Ellie e Owen como uma espécie de piada cósmica. Os dois odeiam aquela noite, mas é justamente ela que continua juntando seus caminhos. Essa observação oferece uma pista sobre o tom. A ligação não começa necessariamente como paixão instantânea perfeita. Existe atrito, resistência e repetição. A cidade parece bater nos dois até que percebam o óbvio. Turner chegou a chamá-los de almas gêmeas, enquanto Barbaro imediatamente preservou a dúvida sobre o destino final. A troca entre eles, até fora do filme, já mostra o tipo de brincadeira que a divulgação quer vender. O processo de preparação ajudou a construir essa intimidade. Durante cerca de 2 semanas, os protagonistas ensaiaram, reescreveram trechos e passaram tempo juntos com Will Gluck. Não era apenas leitura de falas. Jantares e conversas criaram confiança antes das câmeras. Turner explicou que essa segurança permitiu que os atores fossem ridículos, testassem piadas e fracassassem sem medo. Comédia precisa desse espaço. Quando alguém entra em cena preocupado demais em parecer elegante, o humor perde vida. Barbaro contou que Gluck gosta de mudar coisas no dia da filmagem. Ele pode propor outra ação, alterar o ritmo ou até deslocar uma cena importante. Para o elenco, isso significa permanecer disponível. Não basta decorar. É preciso ouvir e responder. Em romance, essa disponibilidade vira química porque o ator não está apenas esperando sua próxima fala. Parece realmente afetado pelo que acabou de acontecer. Gluck afirmou que percebeu cedo uma química de aproximação e afastamento entre os dois. Essa expressão combina perfeitamente com a trama. Ali e Owen não precisam transmitir apenas desejo. Precisam convencer quando se conectam e quando se protegem. A boa química romântica não é uma linha reta.
Ela possui momentos de conforto, irritação, curiosidade, silêncio e fuga. O público percebe que duas pessoas combinam não porque estão sempre felizes, mas porque cada uma muda o ritmo da outra. O elenco coadjuvante amplia essa dinâmica por caminhos inesperados. Molly Ringwald interpreta a mãe de Owen. A presença dela traz imediatamente à memória de filmes como Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e A Garota de Rosa Shocking. Ringwald foi um dos grandes rostos das histórias juvenis de John Hughes. E sua escalação cria uma conversa entre épocas. Ela já esteve no centro de narrativas sobre pressão social, desejo, status e primeiros amores. Agora observa uma geração tentando sobreviver à versão algorítmica dessas ansiedades. LeVar Burton aparece como companheiro da mãe de Owen. É uma combinação que desperta curiosidade porque ele carrega uma presença cultural muito diferente e igualmente forte. Burton ficou marcado por Roots, Reading Rainbow e Jornada nas Estrelas. A nova geração. Seu trabalho está ligado à narrativa, educação, ficção científica e humanidade. Num filme que usa uma pequena alteração de realidade para falar de comportamento, essa presença parece quase uma piscadela. Mas não sabemos ainda se o roteiro vai explorá-la dessa forma. O importante é não inventar a função emocional do casal antes da estreia. Eles podem aconselhar Owen, pressioná-lo, participar do caos ou simplesmente oferecer uma visão de relacionamento mais maduro. O que sabemos é que Ringwald interpreta a mãe dele e Burton, o parceiro dela. Qualquer coisa além disso permanece guardada pelo filme. Essa reserva talvez seja boa. Comédias românticas costumam usar os pais para mostrar o futuro possível do protagonista. Mas só por uma noite pode brincar com essa tradição. Maya Hawke também integra o elenco. A atriz transita com facilidade entre humor seco, intensidade e vulnerabilidade. Sua presença em Stranger Things a tornou conhecida por um público enorme, enquanto filmes menores mostraram outras cores. A divulgação ainda não revelou de maneira clara quem ela interpreta aqui. O mesmo vale para Julia Fox, cuja imagem pública combina ousadia, imprevisibilidade e uma relação muito direta com a cultura de Nova York. Colocar essas duas figuras na mesma noite já sugere que os encontros paralelos não serão neutros. King Princess adiciona outra camada. Além de atuar, a artista participa da identidade musical do filme com uma versão de Love is in the Air. Isso cria uma integração entre elenco e trilha. Ziwi, conhecida pelo humor de entrevista desconfortável e pela capacidade de expor contradições sociais, parece especialmente adequada a um universo em que desejo virou ritual público. Ben Marshall, ligado ao Saturday Night Live, traz experiência com esquetes, personagens rápidos e absurdo. Novamente, os papéis específicos foram preservados. Então, o mais responsável é observar o conjunto. Esse conjunto mistura gerações e linguagens. Ringwald remete à comédia adolescente clássica. Burton conecta televisão, ficção científica e afeto cultural. Hawke representa uma geração formada entre cinema independente e fenômenos de streaming. Fox chega com energia de moda, performance e vida noturna. King Princess une música e identidade contemporânea. Zivi carrega sátira social. Marshall traz comédia de grupo. Não parece um elenco montado apenas para preencher amigos e encontros. Parece escolhido para que cada parada na noite tenha uma vibração própria. O risco é o excesso. Quando uma comédia romântica reúne muitos nomes reconhecíveis, o casal central pode virar desculpa para uma sequência de participações. O filme precisa usar os coadjuvantes como espelhos, obstáculos ou aceleradores,
não como distrações. A estrutura de uma noite favorece aparições breves. Ali e Owen podem cruzar com alguém, viver uma situação intensa e seguir adiante. Isso dá aos atores coadjuvantes a chance de deixar marca sem exigir longas explicações. Também existe uma lógica temática. Se a cidade inteira está tentando encontrar alguém, cada personagem pode representar uma maneira diferente de lidar com desejo. Uma pessoa transforma a noite em competição. Outra trata tudo como transação. Alguém finge liberdade, mas busca aprovação. Há quem prefira ficar sozinha, quem tema perder a única chance e quem use humor para esconder insegurança. Mesmo sem saber quem interpreta cada postura, dá para perceber por que um elenco variado importa. No centro, Ali e Owen funcionam como duas linhas que se aproximam e se afastam. Ela procura uma conexão verdadeira num ambiente que desencoraja a permanência. Ele tenta lidar com uma conexão perdida enquanto todos exigem que substitua rapidamente o que acabou. Ali olha para a possibilidade do amor. Owen olha para os destroços dele. Quando se encontram, cada um ameaça a defesa do outro. Ela prova que talvez valha a pena continuar acreditando. Ele lembra que acreditar pode machucar. É aí que a química precisa superar beleza e charme. O público deve perceber que Ali enxerga Owen num momento em que ele não quer ser visto. E que Owen reconhece em Ali algo que a cidade trata como antiquado. Se Barbaro e Turner conseguirem transmitir isso, o conceito deixa de ser apenas esperto. A noite passa a importar porque queremos que aquelas duas pessoas parem de correr. Antes da estreia, não existe como avaliar definitivamente as atuações. Trailer escolhe os melhores segundos, entrevista vende entusiasmo e fotografia oficial congela emoções. Mas o processo relatado pelo elenco oferece sinais concretos. Houve ensaio. O texto passou por reescrita conjunta. Houve liberdade para testar. O diretor procurou química antes de filmar e construiu espaço para que ela crescesse. Numa produção desse tipo, é exatamente o trabalho invisível que pode fazer a história parecer espontânea. E talvez essa seja a grande missão do elenco: fazer 12 horas parecerem suficientes. Na vida real, a ideia de duas pessoas criarem uma ligação profunda numa única noite pode soar romântica ou irresponsável, dependendo de quem escuta. No cinema, tudo depende do olhar entre uma frase e outra. Se o público sentir que Ali e Owen já estavam cansados de procurar antes de se encontrarem, a rapidez deixa de parecer pressa. Vira reconhecimento. Só por uma noite precisava de uma cidade que parecesse conhecida e ligeiramente fora do eixo. A produção encontrou isso filmando em Nova York durante o segundo semestre de 2025. Não era uma cidade reconstruída apenas em estúdio nem uma paisagem genérica tentando se passar por Manhattan. Equipes foram vistas em áreas reais, incluindo o Upper West Side e o Soho, e houve gravações perto da Rua 79 com a Broadway. Essa escolha coloca textura no filme antes mesmo de qualquer diálogo. Nova York já possui um ruído visual que combina com a história. Placas, vitrines, táxis, bicicletas, bares, apartamentos, entregadores. Gente discutindo, gente se beijando. Gente tentando chegar a algum lugar. A câmera não precisa inventar movimento. Precisa organizar o movimento existente para que ele conte uma história. Quando a premissa transforma uma noite comum num evento nacional, cada esquina pode carregar uma piada ou uma consequência. Will Gluck explicou que o mundo foi construído para permanecer no fundo. A regra anual não aparece apenas quando um personagem fala sobre ela. Está na sinalização, na publicidade e no comportamento das pessoas.
Isso significa que a direção de arte, o figurino e a escolha de figurantes possuem uma função narrativa enorme. Um anúncio numa parede pode revelar como empresas exploram a data. A maneira como alguém espera na fila pode mostrar ansiedade. Uma roupa exagerada pode indicar que a pessoa passou meses preparando aquela ocasião. Esse tipo de construção é mais divertido quando não exige atenção. Quem acompanha apenas Ali e Owen entende o romance. Quem olha para os cantos do quadro encontra uma segunda comédia acontecendo. Gluck disse que há muitos detalhes e pequenas surpresas espalhadas. O espectador pode esquecer por alguns minutos a regra daquele universo e, de repente, ouvir alguém gritando uma frase ao fundo ou notar uma placa que lembra o que está em jogo. A produção durante o outono nova-iorquino também ajudou a criar uma energia específica. Mônica Barbaro contou que parte das filmagens coincidiu com o período do Halloween. Ao voltar para casa, ela percebia pessoas correndo pela cidade de maneira um pouco descontrolada, como se a realidade estivesse imitando o clima do filme. Halloween em Nova York já transforma as ruas com fantasias, festas e desconhecidos mais dispostos a ocupar o espaço público. Para uma história sobre uma noite anual em que todo mundo muda de comportamento, essa atmosfera oferecia um ponto de referência real. Callum Turner comparou o evento do filme ao Ano Novo. As duas observações se completam. Halloween oferece liberação e fantasia. Ano Novo oferece relógio, expectativa e beijo à meia-noite. Só por uma noite parece misturar essas energias. Pessoas vestidas para uma versão ideal de si mesmas. Uma cidade funcionando em ritmo de festa. E uma sensação coletiva de que alguma coisa precisa acontecer antes do amanhecer. Filmar uma história quase inteira durante a noite traz dificuldades práticas. A equipe precisa controlar luz, continuidade e deslocamento. Uma cena gravada em dias diferentes deve parecer parte da mesma madrugada. O céu muda, letreiros acendem, estabelecimentos fecham e ruas ficam mais ou menos movimentadas. Como a narrativa tem apenas 12 horas, qualquer mudança visual pode sugerir passagem de tempo. Isso é um problema técnico, mas também uma ferramenta. A luz pode acompanhar a jornada emocional. O início da noite tende a oferecer neon, brilho e promessa. Horas depois, as cores podem cansar, as ruas podem esvaziar e o silêncio pode revelar aquilo que a festa escondia. Perto do amanhecer, a cidade ganha outro rosto. Não é preciso inventar o final para entender a força dessa progressão. Uma comédia romântica, concentrada numa madrugada, possui um relógio natural na própria fotografia. As imagens divulgadas mostram ambientes urbanos que não parecem limpos demais. Mônica Barbaro descreveu o filme como uma carta de amor à aspereza e à energia de Nova York. Isso importa porque a cidade pode ser romantizada até perder personalidade. Ruas molhadas, restaurantes apertados, iluminação irregular e gente atravessando o quadro ajudam a manter a sensação de que Ellie e Owen estão dentro de um lugar vivo, não num cartão postal. Uma pizzaria aparece como cenário importante na divulgação. Fotografias mostram os protagonistas em um ambiente mais quieto, olhando um para o outro enquanto a noite avança. A pizzaria é um espaço perfeito para o contraste. Do lado de fora, uma cidade inteira trata a intimidade como evento. Lá dentro, duas pessoas podem dividir comida simples e conversar. O romance talvez cresça justamente quando o espetáculo diminui. O filme também parece explorar deslocamentos constantes. Ali e Owen correm em direção e para longe um do outro. Isso sugere ruas, carros, corredores, festas e paradas inesperadas.
A cidade vira um labirinto emocional. Cada trajeto oferece a ilusão de progresso, mas eles continuam voltando à mesma pessoa. É quase como se Nova York fosse uma máquina desenhada para impedir que os dois ignorem a conexão. A comédia física pode nascer desses trajetos. Gluck falou em seu interesse por movimento e em deixar os atores tentarem coisas no set. Turner comentou que se sentia livre para ser bobo e fracassar. Em uma noite de urgência, corpos chegam atrasados, tropeçam, mudam de direção e tentam manter dignidade em situações que não permitem dignidade nenhuma. O humor não depende apenas de frases inteligentes. Depende da diferença entre como alguém gostaria de parecer e como realmente parece correndo pela cidade atrás de uma possibilidade romântica. A música reforça esse movimento. A trilha foi composta por Estheim e Christopher Stracy, que já haviam trabalhado juntos em outros projetos e também colaborado em Todos Menos Você. Para Só por uma Noite, eles criaram uma música capaz de acompanhar tanto o lado satírico quanto a sinceridade de Ali e Owen. A gravadora do estúdio lançou um pequeno conjunto com 3 faixas poucos dias antes da estreia norte-americana. Uma delas é uma nova versão de Love is in the Air, interpretada por King Princess. A escolha é tão óbvia que volta a ser esperta. Numa noite em que a cidade inteira pensa em sexo, o filme abre com uma canção afirmando que o amor está no ar. A frase pode soar romântica, irônica ou até ameaçadora, dependendo da imagem. É exatamente o tipo de ambiguidade que a história procura. Outra faixa é One Night Only, com o complemento Break Loose Break Free, criada pelos New Radicals para o filme. O título transforma a ideia da noite única num chamado para se libertar. Essa promessa combina com a propaganda do evento fictício, mas pode ser questionada pela narrativa. Liberdade significa fazer qualquer coisa porque a lei permitiu? Ou significa escolher não seguir a multidão? Ali e Owen talvez descubram que a decisão mais livre é rejeitar o roteiro coletivo. A terceira faixa lançada é uma suíte da música original de Estheim e Christopher Stracy. O título brinca com os nomes dos compositores e com a expressão uma noite só. Mais importante do que a piada é a função da trilha. Uma história em tempo comprimido precisa usar música para mudar de ambiente rapidamente. O som pode levar o público da euforia para a intimidade sem uma longa explicação. A campanha também associa o filme a canções pop enérgicas, reforçando a ideia de festa e corrida. Mas a trilha não pode permanecer acelerada o tempo inteiro. Se tudo for alto, nada parece urgente. Os momentos de quietude precisam existir para que o público ouça a respiração, o constrangimento e a hesitação. O romance acontece na diferença entre o barulho da cidade e o silêncio que surge quando duas pessoas finalmente prestam atenção uma na outra. A presença de Estheim no universo do projeto é interessante porque ela foi anunciada tanto na formação ampliada da produção quanto como compositora. A campanha final destaca principalmente seu trabalho musical. Essa combinação reforça a natureza colaborativa do filme. Músicos atuam. Atores participam de uma narrativa guiada por ritmo e o diretor trata canções como parte da piada. Outro detalhe de produção é a escala. Gluck afirmou que se trata de um filme grande, mesmo sendo uma história sobre 2 pessoas. Grande, aqui não precisa significar explosões ou efeitos visuais gigantescos. Pode significar quantidade de figurantes, ruas controladas, locações, desenho de mundo e uma cidade inteira reagindo ao mesmo evento. A ambição está em fazer o fundo parecer tão coerente que o público acredita que aquela tradição existe há anos. Callum Turner revelou que
dentro da história. Aquela é a terceira edição da noite anual. Essa informação muda a maneira como os personagens se comportam. Não estamos vendo o primeiro choque de uma sociedade diante de uma lei nova. As pessoas já aprenderam rituais, criaram expectativas e talvez transformado o evento em comércio. Ainda é recente o suficiente para parecer estranho, mas repetido o bastante para gerar hábitos. Essa terceira edição também evita a necessidade de mostrar origem. O diretor comentou que ninguém lembra direito por que a regra começou, como acontece com várias decisões políticas e costumes. A resposta é cômica, porém funcional. O filme não quer resolver um mistério histórico. Quer observar o que as pessoas fazem quando uma regra arbitrária se torna normal. A normalização talvez seja o elemento visual mais forte. Um mundo realmente absurdo não é aquele em que todos gritam que tudo é absurdo. É aquele em que as pessoas compram produtos, marcam encontros e discutem estratégias como se fosse natural. Ali e Owen se destacam não porque descobrem uma conspiração, mas porque sentem que o comportamento esperado não serve para eles. No fim, a produção precisa realizar uma ilusão delicada. Nova York deve parecer transformada sem deixar de ser Nova York. A noite deve parecer gigantesca sem engolir o casal. A música deve estimular a festa sem ridicularizar o sentimento. Os coadjuvantes devem criar um mundo sem interromper a jornada. E cada detalhe precisa lembrar que o tempo está passando. Quando o cenário, o som e os atores trabalham juntos, a cidade deixa de ser pano de fundo. Ela vira a terceira protagonista. Agora dá para olhar para a história divulgada e separar três coisas: o que foi confirmado, o que o trailer sugere e o que ainda pertence ao campo da interpretação. Confirmado, Ali e Owen são dois desconhecidos emocionalmente insatisfeitos. Ele acabou de sair de um relacionamento. Ela busca um vínculo romântico verdadeiro. Os dois se encontram na única noite do ano em que pessoas solteiras podem fazer sexo legalmente. Sentem uma conexão e depois são puxados por caminhos paralelos. Ao longo das horas, continuam se aproximando e se afastando enquanto a cidade inteira vive o evento. Também foi confirmado que essa noite dura 12 horas. E que dentro do universo do filme, o ritual está acontecendo pelo terceiro ano. Ellie e Owen não são turistas descobrindo uma tradição desconhecida. Eles sabem como a data funciona e já possuem opinião sobre ela. Os dois não gostam do evento, ainda que participem de algum modo. Isso cria uma ligação antes do romance. Eles se sentem deslocados pela mesma regra. O trailer sugere encontros marcados, festas, deslocamentos apressados, conversas atravessadas e uma visita a ambiente hospitalar, mas não oferece contexto suficiente para afirmar por que cada cena acontece. É tentador montar uma sequência e chamar isso de resumo. Só que trailers reorganizam imagens para criar ritmo. Uma reação pode vir de outra conversa. Uma fala pode estar sobre um plano que a imagem não mostra. Portanto, a análise mais honesta trabalha com função, não com cronologia inventada. A função do primeiro encontro parece ser quebrar expectativa. Ali e Owen provavelmente chegam à noite com planos, ou, pelo menos, com a sensação de que deveriam ter planos. Quando se esbarram, encontram alguém que não cabe na estratégia. Esse é o verdadeiro meet cute. O encontro fofo tradicional da comédia romântica, só que contaminado por urgência. Eles não possuem uma semana para pensar se gostaram da conversa. A cidade exige uma decisão imediata. Depois, a narrativa os separa. Gluck disse que não pretende depender de um mal-entendido artificial.
Então os desvios precisam nascer de escolhas compreensíveis. Talvez cada um tente cumprir um compromisso anterior. Eles podem interpretar a conexão como inconveniente. Talvez estejam com medo de transformar uma noite já carregada em algo ainda mais sério. O ponto não é adivinhar qual situação ocorre, mas perceber que a história quer fazer o casal lutar contra a própria vontade de se reencontrar. Esse movimento de aproximação e fuga é o símbolo central. Fisicamente, eles atravessam Nova York. Emocionalmente, atravessam a distância entre desejo e vulnerabilidade. É fácil admitir atração numa noite dedicada ao sexo. Difícil é admitir que uma conversa importa. O mundo oferece permissão para o corpo, mas não oferece preparação para o afeto. Will Gluck resumiu o conflito com uma pergunta: o que é mais importante, amor ou sexo? A resposta de uma comédia romântica parece óbvia, e o diretor reconhece isso. Só que a graça está em construir um universo que separa as duas coisas de maneira oficial. A lei determina quando o sexo pode acontecer. Ninguém consegue legislar o momento em que alguém se apaixona. O filme cria uma fronteira que o sentimento atravessa sem pedir autorização. A regra também expõe uma contradição sobre casamento. Em teoria, ela valoriza a união formal porque restringe relações antes dela. Na prática, pode transformar o casamento numa saída burocrática e concentrar desejo numa noite de consumo. Quanto mais o Estado tenta organizar intimidade, mais artificial o comportamento se torna. O longa pode abordar essa contradição sem fazer discurso, apenas mostrando a maneira como as pessoas tratam a data. Gluck disse que não quer escolher um lado político explícito. Isso não elimina a leitura política. Uma história em que a lei controla o corpo inevitavelmente desperta perguntas sobre poder, moralidade e autonomia. A diferença é que o filme parece preferir perguntas a respostas programáticas. A regra funciona como espelho. Cada espectador pode enxergar nela uma versão exagerada de debates reais sobre quem tem direito de decidir como adultos vivem relações. Há também uma leitura sobre escassez artificial. Quando algo só pode acontecer uma vez por ano, o valor percebido aumenta e a ansiedade explode. O evento transforma desejo em produto raro. Pessoas passam meses se preparando, comparando opções e temendo desperdiçar a chance. Isso se parece com estratégias de marketing que criam urgência. Últimas unidades, oferta por tempo limitado, agora ou nunca. A sociedade fictícia aplica esse mecanismo à intimidade. Ali e Owen desafiam a lógica porque procuram algo que não pode ser consumido numa janela. Uma conexão verdadeira não é rara por lei. É rara porque exige atenção, risco e continuidade. A cidade confunde acesso com proximidade. Coloca milhares de pessoas disponíveis nas ruas. E imagina que isso resolverá a solidão. Os protagonistas descobrem que disponibilidade não é presença. A noite anual pode ser vista como uma versão física dos aplicativos. Perfis viram pessoas caminhando. Filtros viram roupas, bairros e festas. A contagem regressiva substitui notificações. Todo mundo está disponível, mas ninguém parece totalmente presente. Gluck chamou o filme de alegoria da desconexão contemporânea. Não porque tecnologia seja vilã simples, e sim porque o excesso de escolha pode reduzir a capacidade de escolher. Quando existe sempre outra opção, permanecer com alguém parece perda de possibilidades. Esse é um dos paradoxos do namoro moderno. A promessa de escolha amplia a liberdade, mas também cria medo de encerrar a busca. Só por uma noite leva o paradoxo ao absurdo. Milhares de opções disponíveis,
Apenas algumas horas para decidir e uma lei lembrando que a janela vai fechar. Ali e Owen continuam se encontrando porque talvez o universo precise ser insistente quando duas pessoas estão treinadas para seguir deslizando. O filme também brinca com performance. Numa noite tão esperada, todo mundo provavelmente tenta apresentar a melhor versão de si. Roupa, postura, conversa e destino são planejados. Só que a intimidade real costuma surgir quando a performance falha. Uma piada não funciona. Alguém admite medo. O salto quebra. O plano muda. A pessoa errada aparece no momento certo. Então a comédia expõe a máscara e o romance começa depois. A escolha de situar tudo durante a terceira edição da noite reforça a rapidez com que uma sociedade cria rituais. Bastaram 3 anos para surgir comportamento coletivo reconhecível. Provavelmente já existem festas tradicionais, discursos, produtos e expectativas. A origem da lei perdeu importância. O costume virou realidade. Isso fala sobre como pessoas se adaptam a regras estranhas quando todos ao redor agem como se fossem normais. A falta de explicação completa pode incomodar quem procura ficção científica detalhada. Como a lei é aplicada? O que conta como relação antes do casamento? Existem punições? Como ficam diferentes orientações, identidades e formatos de relacionamento? Essas perguntas são legítimas. O filme corre o risco de usar uma regra enorme sem enfrentar todas as implicações. Ao mesmo tempo, Gluck foi claro ao dizer que não está fazendo ficção científica tradicional. A prioridade é a personificação de uma pressão emocional. A melhor maneira de julgar essa escolha será observar se o mundo parece coerente dentro do tom. Nem toda fábula precisa apresentar código penal. Mas a regra deve afetar personagens de forma consistente. Se ela aparece apenas quando o roteiro precisa de uma piada e desaparece quando cria dificuldade, o conceito enfraquece. Se está presente no fundo, no comportamento e nas decisões, a alegoria funciona mesmo sem manual. Outra questão é o consentimento. Uma noite de pressão social pode fazer pessoas sentirem que precisam participar. O filme pode extrair humor desse desespero sem tratar desconforto como irrelevante. A descrição de Ali e Owen como pessoas que desejam mais do que um encontro casual indica que a história reconhece a diferença entre permissão legal e vontade real. Legalmente, a relação pode ser permitida. A cultura pode incentivar. Ainda assim, cada pessoa precisa escolher. Isso torna o romance deles uma recusa silenciosa. Não é necessariamente recusa do sexo, mas da obrigação de transformar desejo em desempenho. Eles podem querer um ao outro e, ao mesmo tempo, rejeitar a maneira como o mundo exige que esse desejo seja vivido. O sentimento se torna libertador porque devolve escolha individual. O relógio oferece outro símbolo. Nas primeiras horas, ele representa a oportunidade. Depois, representa a ameaça. Quanto mais o amanhecer se aproxima, menos espaço existe para fingir. Se Ali e Owen querem se encontrar, precisam agir. Se não querem, precisam aceitar que a chance passou. A contagem regressiva elimina a fantasia de decidir depois. Comédias românticas sempre trabalharam com tempo. O avião vai partir. O casamento vai começar. A pessoa vai mudar de cidade. Só por uma noite transforma essa ferramenta em arquitetura social. Todo mundo possui o mesmo prazo, mas apenas os protagonistas parecem perceber que a questão não é com quem vou terminar a noite, e sim quem eu quero encontrar quando a noite acabar. Essa diferença pode definir o impacto emocional. Um encontro casual possui começo e fim previstos. Uma conexão romântica abre futuro.
Por isso, o amanhecer não é apenas encerramento, é teste. Quando a lei fecha a janela e a festa termina, aquilo que restar entre Ali e Owen será escolha, não evento. Não sabemos ainda como o filme resolve essa pergunta. Qualquer afirmação sobre beijo final, casamento, separação ou destino seria invenção. O material oficial protege o terceiro ato, e isso é positivo. A análise pode reconhecer a direção sem falsificar a chegada. Tudo aponta para uma comédia romântica interessada em defender conexão. Mas a forma como ela fará isso permanece sendo a principal surpresa. Até aqui, a ideia mais forte é simples. Uma sociedade pode controlar o calendário, mas não controla o momento em que duas pessoas se reconhecem. Pode transformar desejo em feriado, cercar intimidade de propaganda e fazer todo mundo correr. Ainda assim, o amor continua acontecendo no intervalo, na conversa não planejada, na pizzaria quase vazia e naquele instante em que alguém decide parar de procurar. Quando um filme chega aos cinemas com uma ideia tão fácil de resumir, a campanha ganha uma vantagem e um problema. A vantagem é óbvia. Ninguém esquece a premissa. Basta dizer, a única noite do ano em que solteiros podem fazer sexo legalmente, e a conversa começa. O problema é que essa frase pode dominar tudo. Parte do público pode imaginar uma comédia escandalosa. Outra parte pode esperar ficção científica política. E muita gente vai comparar imediatamente com Uma Noite de Crime. Só por uma noite precisa convencer que existe um romance inteiro além do gancho. A Universal apresentou o projeto como uma comédia romântica moderna, leve e espirituosa. No Brasil, o título oficial escolhido foi Só por uma Noite, uma tradução que preserva a ideia de exclusividade e soa natural em português. A divulgação brasileira também colocou os nomes de Will Gluck, Mônica Barbaro e Callum Turner no centro, usando a mentira, todos menos você, Top Gun, Maverick, um completo desconhecido, Mestres do Ar e Animais Fantásticos, como referências imediatas. O primeiro grande material de campanha chegou no fim de abril de 2026. Trailer, cartaz, fotografias e sinopse apresentaram a cidade, o casal e a regra. A estratégia foi revelar o suficiente para gerar perguntas sem explicar todo o funcionamento. Isso alimentou comparações, reações e até confusão, o que pode ser útil. Uma comédia original precisa conquistar espaço num calendário dominado por marcas conhecidas, e uma pergunta estranha ajuda a interromper a rolagem automática. A estreia norte-americana foi marcada para 7 de agosto de 2026. No momento em que esta análise foi concluída, o filme ainda não havia iniciado sua carreira comercial regular. Por isso, não existem números definitivos de bilheteria, nota consolidada de crítica, reação ampla de público, prêmios ou legado. Qualquer roteiro que apresentasse esses dados agora estaria inventando. O orçamento também não foi confirmado publicamente por fonte segura na pesquisa utilizada aqui. Então ele fica de fora. Essa ausência não enfraquece a análise. Pelo contrário, mostra a diferença entre expectativa e resultado. Podemos avaliar a força do conceito, o histórico dos envolvidos e as escolhas de campanha. Não podemos afirmar se a montagem sustenta o ritmo, se todas as piadas funcionam ou se o casal emociona durante o longo inteiro. Essas respostas pertencem à sessão. O maior desafio comercial será comunicar o tom. A palavra sexo chama atenção, mas também pode criar uma imagem mais explícita do que o filme pretende entregar. Will Gluck afirmou que não está construindo uma cidade tomada por nudez ou orgias.
O objetivo é discutir intimidade, desejo e amor dentro de uma comédia acessível ao público adulto. A campanha promete humor adulto, mas a intenção declarada pelo diretor continua sendo construir uma história romântica, não um desfile para chocar. Outro desafio é a comparação com Todos menos você. O sucesso daquele filme elevou expectativas sobre qualquer nova comédia romântica de Gluck. Parte do marketing usa essa associação porque ela oferece confiança. Só que repetir a mesma dinâmica seria um erro. Mônica Barbaro e Callum Turner precisam criar identidade própria. A campanha parece entender isso e vende menos uma guerra de atração entre inimigos e mais uma ligação improvável entre duas pessoas cansadas da mesma noite. A presença de Molly Ringwald ajuda a conectar o projeto a uma tradição mais antiga, enquanto Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ziv e Ben Marshall apontam para uma sensibilidade contemporânea. É uma formação que pode atrair públicos diferentes sem transformar o filme em nostalgia pura. A trilha reforça a mistura ao recuperar Love is in the Air, convidar os New Radicals para uma música original e entregar a trilha original a Este Haim e Christopher Stracy. O filme também chega num momento em que histórias originais precisam provar valor rapidamente. Uma franquia pode vender reconhecimento. Só por uma noite vende curiosidade. Isso torna a reação inicial especialmente importante. Se o público gostar da química e comentar as situações, a produção pode crescer pela recomendação. Se a conversa ficar presa apenas à regra absurda, o romance corre o risco de desaparecer do debate. Existe potencial para discussão cultural porque a premissa toca em temas que ultrapassam o namoro: controle do corpo, pressão social, escolha, solidão, casamento, aplicativos e performatividade estão dentro da mesma noite. O filme não precisa resolver tudo, mas deve demonstrar consciência. Uma piada pode ser leve sem ser vazia. O melhor humor nasce quando reconhecemos um comportamento exagerado e percebemos que fazemos algo parecido. Também há espaço para o público discordar. Algumas pessoas podem achar a lei mal explicada. Outras podem aceitar a lógica de fábula. Uma parte vai querer sátira mais agressiva. Outra vai preferir o romance. Essa divisão não é necessariamente ruim. Gluck disse que queria um filme capaz de gerar perguntas depois da sessão. Se amigos saírem discutindo como aquela sociedade funciona, o que fariam na noite e se Ali tomou a decisão certa, a ideia terá continuado viva além dos créditos. Antes da estreia, meu veredito precisa ser sobre promessa, não execução. E a promessa é forte. Só por uma noite reúne um conceito que cabe numa frase, um diretor com experiência em equilibrar ironia e sentimento, dois protagonistas capazes de transmitir força e vulnerabilidade, um elenco coadjuvante imprevisível e uma cidade filmada como parte da narrativa. O projeto não parece tratar a comédia romântica como gênero menor. Quer ocupar a tela grande e oferecer uma experiência coletiva. O ponto mais promissor é a escolha de manter o romance no centro. Seria fácil transformar a lei fictícia numa sequência de piadas grosseiras. Também seria fácil abandonar a comédia e criar uma distopia pesada. Gluck escolhe o caminho mais difícil, usar o absurdo como moldura para uma ligação sincera. Se o equilíbrio funcionar, o filme pode ser engraçado sem desprezar seus personagens e romântico, sem ignorar o mundo estranho ao redor. O ponto de maior risco é exatamente o mesmo. A premissa levanta perguntas demais. Se o roteiro fingir que elas não existem, o público pode se distrair tentando consertar a lógica. Se dedicar tempo demais a respondê-las,
Ali e Owen podem perder espaço. A solução provável está nos detalhes de fundo que o diretor mencionou. O mundo explica a si mesmo enquanto o casal segue em frente. Na hora de assistir, vale prestar atenção em 4 movimentos, sem transformar isso numa lista dentro da cabeça. Primeiro, a maneira como a cidade reage à data. Depois, a diferença entre o que Ali e Owen dizem procurar e o que realmente procuram. Em seguida, como o tempo altera a fotografia, a música e o comportamento. Por fim, o que permanece quando a janela legal termina. É aí que o tema deve se revelar. Também vale observar os pequenos sinais: placas, anúncios, falas ao fundo, roupas. Reações de figurantes e músicas podem contar uma história paralela. Gluck gosta desse tipo de brincadeira. A primeira sessão provavelmente entrega o casal. Uma segunda pode revelar o mundo. E quando o filme finalmente estiver disponível para avaliação completa, 3 áreas precisarão ser atualizadas com fatos: bilheteria, recepção e possíveis reconhecimentos. A abertura mostrará se a curiosidade virou ingresso. As críticas indicarão se o equilíbrio de tom convenceu. A reação do público mostrará se Ali e Owen entraram na memória afetiva do gênero. Até lá, qualquer previsão deve permanecer como previsão. O que já pode ser afirmado é que o projeto possui uma origem incomum. Liderou a Blacklist com 60 menções. Transformou Travis Brown no primeiro roteirista a ocupar o topo em 2 anos seguidos. Recebeu uma reescrita de Will Gluck. Reuniu um elenco de várias gerações e filmou nas ruas de Nova York. Pouco mais de 1 ano depois do anúncio do estúdio, estava pronto para encontrar o público. Para Hollywood, isso também é uma corrida contra o relógio. Talvez a melhor forma de resumir só por uma noite seja dizer que ele transforma a disponibilidade em obstáculo. Todos estão disponíveis, mas quase ninguém está aberto. A lei facilita o encontro físico e complica o emocional. A cidade oferece opções infinitas, mas a história insiste nas mesmas 2 pessoas. Quanto mais o relógio corre, menos importa encontrar alguém e mais importa reconhecer alguém. Ali acredita que pode existir conexão verdadeira. Owen precisa decidir se ainda consegue acreditar depois de ser deixado. Nenhum dos 2 parece confortável com a noite. Mas os 2 foram colocados ali pelo mesmo acaso. O universo fictício tenta controlar quando o desejo é permitido. A comédia nasce quando o desejo desobedece ao planejamento. O romance nasce quando eles percebem que não precisam seguir a multidão. No fim, a pergunta mais interessante não é o que alguém faria se tivesse apenas uma noite para encontrar um parceiro. É o que faria se, no meio de todas as possibilidades, encontrasse uma pessoa capaz de fazer o relógio perder importância. Continuaria procurando por medo de escolher cedo demais? Fugiria para cumprir um plano antigo? Ou teria coragem de parar? Só por uma noite aposta que o amor não precisa de permissão, feriado ou estratégia. Precisa de atenção. A cidade inteira pode gritar, a música pode aumentar, os encontros podem se multiplicar, e o amanhecer pode se aproximar. Ainda assim, 2 pessoas podem criar silêncio no meio da multidão. E talvez seja por isso que essa noite, tão artificialmente dedicada ao sexo, tem a chance de se tornar uma história sobre algo muito mais difícil de encontrar. Agora resta esperar as luzes se apagarem e a cidade revelar seus segredos. Só então saberemos se a promessa virou emoção, mas a curiosidade já existe. Um começo poderoso para qualquer romance.